O dia em que Deus desceu com fogo, a história que vai impactar sua alma. Na época em que Israel se afastava dos caminhos do Senhor, tempos sombrios dominaram a terra, reis maus governavam, profetas eram perseguidos, e o povo de Deus se prostrava diante de ídolos como Baal e Azerá. Era um tempo de trevas espirituais, e o silêncio de Deus parecia pesar sobre os montes e os vales. Mas em meio à escuridão, Deus levantou um homem, um profeta ousado, chamado Elias, um homem simples de Tisbé, sem posição nobre, sem riqueza, mas cheio do Espírito do Senhor. Elias surge diante do perverso rei Acabe, que havia se casado com Jezabel, uma mulher que odiava tudo o que vinha de Deus e influenciava o rei a seguir os ídolos pagãos. Elias, com autoridade e ousadia, olha nos olhos do rei e declara: tão certo como vive o Senhor, não cairá orvalho nem chuva senão segundo a minha palavra. E assim começou uma seca que duraria 3 anos e meio. O céu se fechou, a terra secou, os rios minguaram, os campos morreram, e o povo sentiu na pele o peso da desobediência. Enquanto isso, Deus cuidava do seu profeta. Primeiro o mandou para o ribeiro de Querite, onde corvos traziam pão e carne. Depois para a casa de uma viúva em Sarepta, onde um milagre de farinha e azeite sustentou Elias, a mulher e seu filho, até que chegou o tempo de confronto, o tempo em que Deus mostraria quem era o verdadeiro Senhor. Elias retorna e desafia o rei: reúna todo o povo no monte Carmelão, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. O desafio era claro: o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E assim o monte Carmelo se tornou palco de um dos maiores confrontos espirituais da história. Desde o amanhecer, os profetas de Baal clamavam, gritavam, dançavam, cortavam-se com espadas, pedindo que Baal enviasse fogo sobre o altar, mas nada aconteceu. Elias observava e zombava: gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo ou viajando. E assim foi até a tarde, quando Elias, com calma, reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, cavou uma valeta ao redor, colocou a lenha, o sacrifício, e ainda ordenou que despejassem 12 cântaros de água, molhando tudo até encharcar o altar. E então Elias orou, com voz firme e coração rendido: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. E naquele instante, o céu se abriu, e desceu fogo, um fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a água, tudo. Um fogo que fez o povo cair com o rosto em terra e clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias ordenou que os falsos profetas fossem capturados. E naquele dia, o juízo veio sobre os que enganavam o povo. E a glória do Senhor foi restaurada, mas Elias não parou ali. Ele subiu ao topo do monte Carmelão, e se prostrou, orando por chuva. Enviou seu servo 7 vezes olhar para o mar, e na 7ª vez, uma pequena nuvem como mão de homem surgiu no céu. E Elias anunciou: corre, porque a chuva vem. E o céu escureceu, e a chuva desceu com força sobre a terra seca, trazendo vida onde havia morte, restauração onde havia desespero. Tudo isso porque um homem ousou crer, ousou obedecer, ousou enfrentar o mal de frente confiando que Deus era maior. Mas depois do fogo e da chuva, veio o medo. Jezabel jurou matar Elias, e o profeta fugiu para o deserto, desejando a morte, exausto e sozinho. E ali, debaixo de um zimbro, ele orou: Senhor, basta, tira minha vida. Mas Deus, em vez de repreender, enviou um anjo com pão e água, e disse: levanta-te e come, pois muito longa será a tua jornada. E com aquela comida Elias caminhou 40 dias até o monte Horebe, e ali entrou numa caverna, buscando ouvir a Deus. E o Senhor se manifestou não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave, porque Deus não apenas é fogo que consome, ele também é a voz que consola. E naquele lugar Deus renovou Elias, deu nova missão, mostrou que ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se dobrado a Baal, e provou que nunca abandona os que o buscam de coração sincero. Essa é a história do Deus que responde com fogo, mas também sussurra no silêncio, o Deus que julga o mal, mas também levanta os caídos, o Deus que honra a fé de um homem fiel, e muda a história de uma nação. Esse é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
que ainda busca por corações rendidos, por profetas ousados, por pessoas comuns com fé extraordinária, que mesmo em tempos difíceis se levantam e dizem: só o Senhor é Deus. E se você está ouvindo essa história agora, saiba que esse mesmo Deus quer te usar, quer te renovar, quer responder com fogo do céu sobre tua vida, quer trazer chuva sobre teu deserto, e quer te lembrar que você não está sozinho, porque Ele ainda fala, ainda age, ainda restaura e ainda escreve novas histórias. Basta confiar, crer e se colocar diante dele, como Elias, com fé, coragem e um coração rendido.